Estou aqui com a solução aberta. Chamei essa solução de FIAP Cloud Games. Então temos aqui o projeto FIAP Cloud Games API, que é onde fica aqui nossos controllers, e o Meter Correlation, onde ele vai invocar aqui a correlation para gerar o guide lá do log. Temos aqui também as controles, então tem aqui a controle de autenticação, onde faz o login, a biblioteca, onde você vai adquirir o jogo, vai buscar a biblioteca de um usuário, tendo a policy aqui que você tem que estar logado como usuário, do tipo user. A jogo controle, que basicamente é o cadastro de jogo, onde você tem que ser um admin, e retornar jogo e retornar jogos. Tem aqui o usuário controle, onde você pode cadastrar um usuário, listar usuários, e aqui você tem que estar como administrador. Indo aqui para o projeto de aplicação, onde tem os serviços, nós temos aqui de autenticação, onde tem os DTOs e os services, que basicamente aqui é de logar e gerar token, que é o que temos aqui no momento. Aqui na hora de gerar token, é o token JWT, de acordo com o tipo de usuário que foi definido nesse NUM aqui, tipo usuário administrador ou tipo de usuário, né? Você vai gerar um token do tipo user quando for usuário e admin quando for administrador. E aqui no gerar token, ele vai gerar aqui as claims e vai colocar aqui as rules de acordo com o que for recebido de mim ou user. Também temos aqui a biblioteca de jogos, que é uma entidade de relacionamento. Ela só tem uma response, um DTO response. Temos aqui a biblioteca, que tem os DTOs, e a classe de serviço, que basicamente vai adquirir jogo, listar a biblioteca de um usuário e criar a biblioteca de um usuário. Aqui uma regra importante destacar é que quando você for tentar adquirir o jogo, o usuário for tentar adquirir um jogo, ele checa se tem uma biblioteca para aquele usuário. Se não tiver, ele cria essa biblioteca. Então tá aqui a regra de criar a biblioteca, que é um CRUD simples, né? E após criar, ele adiciona o jogo. Aqui em jogos, basicamente tem os DTOs e o serviço onde basicamente ele busca o jogo por ID, ele cadastra o jogo e lista os jogos. E aqui em usuário tem as DTOs e aqui ele cadastra o usuário e ele busca usuários, além de autenticar o usuário, que é o próprio login lá. Aqui tem uma collection de extensão aqui que é para fazer as injeções de dependência. Então tem aqui os serviços, interface de serviços e as classes. Indo aqui para a camada de domínio, nós temos aqui uma base com entidades e repositórios, que basicamente é para ser uma padrão ali em comum em todas as classes. E aí temos aqui a biblioteca de jogos, que tem só a entidade biblioteca jogo, que é aquela de relacionamento. Então tá aqui o relacionamento entre biblioteca e jogo. Temos aqui a biblioteca, que tem aqui as suas propriedades, a collect aqui de biblioteca de jogos. E aqui temos o método de adicionar jogo, com a regra de que se caso esse jogo já estiver na biblioteca, ele não permite adicionar novamente. Aqui em jogos nós temos jogos e a collect aqui de biblioteca de jogo. E aqui é um CRUD simples, né? Então, indo aqui para usuários, nós temos aqui as propriedades do usuário, o relacionamento aqui com biblioteca. E aqui no construtor nós temos as regras aqui de validação, aonde primeiro o nome é obrigatório, depois ele valida se o e-mail está no formato correto e valida se a senha está no formato correto. E por último ele valida o tipo de usuário. Aqui em validação de senha ele tem um regex aqui, onde ele checa se tem caractere especial, letra maiúscula e o caractere pelo menos tem que ter, a senha pelo menos tem que ter 8 caracteres. Na validação de e-mail é um regex também, onde ele checa se está no formato de e-mail. E aqui no tipo de usuário, ele checa se é um tipo de usuário administrador ou um tipo de usuário comum.
não está fora do padrão. Indo aqui para infra, nós temos aqui as classes de configuração e as classes de repositório. No caso aqui de biblioteca, nós temos um método específico que é para buscar a biblioteca por usuário, então obter por usuário, dedo do usuário. E na base, nós temos aqui na configuração de um repositório base, onde tem o CRUD básico aqui de alterar, cadastrar, deletar, obter e obter todos e obter por ID. E aqui nesse CRUD, utilizando aqui o End Framework, né? A gente tem aqui, utilizando o End Framework e usando aqui o contexto, que é a classe de contexto que está aqui. Temos os nossos DB7 e temos aqui também a classe, a factory aqui da aplicação, onde faz aqui a configuração de connect string. No meu caso aqui eu estou usando o SQLite, que vai junto com o projeto, mas se fosse outro banco seria configurado aqui, passando aqui as configurações, enfim, né? Aproveitar até e mostrar aqui a estrutura do banco. É um SQLite, como eu falei, o banco vai junto com o projeto. Temos aqui as migrações, as migrations, a tabela biblioteca jogo e usuário. Tem dados aqui fictícios para teste. Então tem aqui um administrador, um usuário admin teste e um usuário teste. Não tem nenhum tipo de criptografia aqui na senha, tá string puro. É só para fins de teste mesmo, né? Voltando aqui, jogos também tem a classe de configuração, fazendo os relacionamentos e tal, e o repositório que herda todos os métodos lá do CRUD simples. Aqui temos o log, então tem aqui a base log, que é a classe que cria os métodos aqui de configuration, né? Baseado aqui na ilog. E temos aqui a correlation ID, que gera o ID do correlation que nós usamos lá no Midway. Aqui temos todas as migrations que foram criadas. E temos aqui a classe de usuários, que nós vamos ter aqui o usuário repositório e as configurations aqui do usuário. E também temos aqui a Service Collect Extension, que também é para fazer as injeções de dependência aqui entre repositório e classe. Indo aqui para o projeto de teste, nós temos basicamente aqui os testes unitários. Então temos aqui os testes da biblioteca. Temos aqui os testes da biblioteca. Então, testando aqui as regras que foram criadas lá, né? Temos aqui em jogos os testes de jogos. E temos aqui os testes de usuário. Testes executando corretamente. E aqui no nosso projeto, com o evento storm aqui do projeto, então temos aqui o fluxo de usuário, o fluxo de cadastro de usuário e o fluxo de cadastro de jogo. Aqui está a legenda, né? Então estão aqui todos os fluxos. Dentro aqui do Git, o projeto já está público e temos aqui o projeto. E aqui todo o regime de como funciona o projeto, de como utilizar. E tentado meu projeto, espero que esteja tudo correto. E agradeço a atenção.